com uma convidada muito especial. Ela que é minha afilhada, doutora. Eu tenho um carinho muito especial que me... Nossa, eu sou assim fã porque ela é uma pessoa que tá sempre ali na minha jornada já faz tempo, né? Ela que é terapeuta sistêmica energética, trabalha com sexualidade energética e numeróloga. Ela que é a Lígia Correia. Seja muito bem-vinda! Viva nós! Primeiramente, queria te agradecer essa oportunidade de estar aqui, te revê-la firme, forte e em movimento. É uma honra mesmo. O caminhão. Ele vai começar de novo. Começar de novo? Não, só da parte dela se apresentando, porque ela tá longe do microfone. Tá. Você vai pôr aqui? Pode puxar. Aí. Não tenha medo. A gente pensa em outras coisas. A gente é tântrica. A gente pensa em outras coisas. Ai, Jesus do céu. Pode começar se apresentando, tá? Gravando. Primeiramente, queria agradecer essa oportunidade de estar aqui com você, vendo você em movimento e apoiando esse projeto e você me apoiando, é uma honra estar aqui. Você é minha madrinha mesmo, porque nos conhecemos em um momento de uma experiência corporal, energética, e eu achei interessante que tinha espaço para fala. E isso é muito importante. A expressão é um modo do ser humano se colocar para a vida, né? E eu me percebi vista com carinho e falei, eu quero conhecer isso. E me aproximei, né? E acabou criando, assim, se aprofundando mesmo. Foi um portal de entrada ali para você. Você foi meu portal. Ai, gente, quanto carinho, tá vendo? E assim se perguntou do Teia Cósmica, né? Por que o Teia Cósmica? Ela tava perguntando antes de a gente começar, né? E aí o Teia Cósmica é exatamente esse propósito de construir essa teia junto, que nós, dentro da constelação sistêmica, né? Que todo mundo é um pontinho ali nessa grande teia. E a gente vai se ajudando, se nutrindo, contando histórias. Então, assim, ela veio assim num momento mesmo, e foi ela que digamos assim, eu falo que me ajudou no pós-acidente, né? De me falar assim, não, preciso entrar em movimento. Preciso contar histórias, preciso me distrair preciso colocar energia em alguma coisa. E aí eu falei assim, não, eu quero contar história e quero polarizar essa energia toda, né? Falar sobre sexualidade, falar sobre esse assunto tão gostoso e ao mesmo tempo cheio de tabus, né? Que a gente pode falar de maneira leve e divertida também, por que não, né? Eu tô aqui para falar de maneira leve, porque tudo, por mais que a gente possa fugir, não quero falar de sexualidade, é tabu, é dogma, é igreja, é a mulher que foi abusada, violentada. Uma educação repressiva também, e tudo fechado, castrada. Né? E aí ela chega no consultório, né? Aí vem teia cósmica, terapia sistêmica. Não são todas as pessoas que chegam no set terapêutico e falam assim, eu tenho um problema sexual. Sim, tem um caminho. A gente faz um diagnóstico, tem que ir com muito cuidado, tem que ir com muito zelo, porque é uma alma que está ali ferida. E conforme a gente trabalhar, a gente pode ferir muito mais. Exatamente. Então, a terapia sistêmica, ela vai devagar, diagnosticando, analisando aquele sistema e a maioria das vezes tem sempre, como você comentou, a energia do abuso, a energia da violação e vai mais para o lado sexual. E o abuso está onde? Debaixo dos olhos da gente, é dentro de casa, né? E por que a criança ela fica com vergonha de relatar que ela foi abusada? Porque atrás daquela vergonha tem também um prazer. Nossa, muito. E é muito interessante você trazer isso, porque reflete essa questão da culpa na criança, porque a gente fala assim, a criança é criança, mas é um corpo fisiológico que a criança sente prazer tocado naqueles órgãos. Uhum. E às vezes, e pra ela é tudo divertido, tudo novo. Então, dependendo de como foi essa experiência, é traumática, mas ao mesmo tempo é gostosa. Mas e aí, o que eu faço com isso? Mas eu gostei, é gostosinho, e agora? Então, assim, é muito confuso.
É super confuso, é mega complicado. Como que ela vai relatar algo onde ela tem o gostosinho da vida lá, mas que ela tenha consciência de que não devia? E, na maioria das vezes, não vai ter apoio. Não vai ter Porque apoio. a mãe, o pai não estão preparados para lidar com um assunto tão profundo quanto esse. E as marcas que ficam. É só quando chega aqui no set terapêutico que a gente começa a trabalhar as camadas, as infinitas camadas da cebola, não é? Sim, e eu falo que cada um vai repetir esse trauma de uma forma totalmente diferente. Uns vai somatizar no corpo através de gordura, outros vai para algum vício, outros vão para um relacionamento repetindo relacionamentos doentes e tóxicos. Então não tem um script que tipo, passou por isso, vai repetir essa, né? Cada um vai sentir aquilo. Tem pessoas que passam pelo processo, no caso de abuso, e lidam com aquela dor de uma forma que a outra pessoa vai lidar com totalmente diferente. Dor é dor, aquela coisa, não tem como se medir a dor do outro. E a individualidade, o ser humano é único, né? Então, cada ser precisa ser tratado com a individualidade que lhe pertence. Então, quando chega o cliente para nós, precisa ser tratado como uma alma, um ser muito especial e com muito tato, com muito cuidado. E para chegar e explicar. E numa visão sistêmica, por que o abuso ocorre? Por que um pai abusa de uma filha? E, poxa, ele tem consciência que ele não deve fazer isso. Ele é o adulto, né? Ele é o adulto. A gente sempre costuma ter uma frase, né, que a gente utiliza, porque essa criança não foi protegida. E é esse o direito que a criança tem de ser protegida. E por que não houve essa proteção? Porque um pai, uma mãe, porque existe o abuso também da mãe que abusa o filho. Tem bastante. A gente não adianta aqui polarizar, né? Existem os dois lados. Mas, sistemicamente, eu costumo comparar muito com o corporativo. Eu venho do corporativo e no corporativo todo mundo tem lá o seu organograma e cada um tem a sua função, o seu lugar. Você não vê o presidente lavando o banheiro e você não vê o faxineiro assinando contratos. Todo mundo ocupa o seu lugar bonitinho. E no sistema familiar? E na vida da gente no dia a dia? Aí eu tenho até um vídeo gravado uma vez, que eu chamo de arcada dentária. O que acontece quando a gente perde um dente? Né? Aí eu faço aqui. Nós temos aqui todos os dentes e um dente cai. Aí todo o sistema dentário, a arcada se junta para suprir esse lugar. O mesmo acontece na família. Aí tem um pai e uma mãe. Não importa se é o masculino ou feminino, mas alguém está emocionalmente ausente. Uma filha que perdeu um pai querido e está naquela depressão e ela não percebe, ou um pai, a mesma coisa, ele está ausente ali. A sexualidade é o tripé do casal. Aí, quando um se retira emocionalmente, essa sexualidade é como um elemento, um terceiro que está rodando ali. E essa criança, ela vai ser desprotegida. Por quê? Um casal, um dos dois ou os dois, estão olhando para uma dor que devia estar olhando para a criança. E quando você faz um movimento sistêmico, é doloroso assistir isso, porque é isso que acontece. Porque a gente vê na representação sistêmica, mas é isso que a gente sabe que acontece nos lares. E não dá para sair por aí batendo na porta e falando que é assim. Tem que respeitar o processo de cada um. Tem que esperar cada um bater na nossa porta e falar e contar a situação. E com muito tato, repetindo sempre, com um jeito, com uma responsabilidade terapêutica, colocar essa situação. E também a gente quer muito culpar, jogar pedra no abusador. E o que já foi feito está feito. Ninguém tem o poder de mudar o passado. Mas é aceitar essa história e conseguir levar essa história para frente. É um assunto polêmico também. A gente saiu de um polêmico e entrou em outro polêmico. Você falou, não quero falar sobre essa polêmica. Entramos em outra polêmica. Porque a gente vê sistemas sofrendo porque mães com dificuldades tremendas, tremenda de dizer um sim para esse abusador.
E como dizer um sim para esse abusador? É um processo. Dizer sim, em que sentido? Dizer um sim, foi assim, eu não consigo ir lá atrás e mudar. De perdoar, você faz porque não usa a palavra Eu posso dizer perdoar, porque não dá para perdoar. Sim. Né? No jargão comum, né? A gente diz que não é para dizer perdoar, mas a gente culpa, responsabilidade, dá na mesma. Aconteceu. Sim. Não dá para passar a borracha nisso. Mas o que eu posso fazer daqui para frente com isso? Eu viver martirizando esse ser que fez isso não é a solução. Sim, que você falou, é algo muito polêmico, mas ao mesmo tempo tem que ter assim, um tato e trazer essa clareza, acho que é trazer luz para as sombras, né? Exato, eu acho que é sobre isso. Equilíbrio. Porque tem muito essa questão do aceitar, do incluir esse abusador. Porque eu acho que é o que Reich fala, né? Que a gente precisa trabalhar e tratar, porque esse abusador ele foi abusado em uma questão da nossa vida dele. Então, olhar para essa questão como um indivíduo. E eu falo que não é passar pano para o abusador, mas assim, dar espaço para ele se tratar de ser punido, que eu acho que isso é muito importante também, responsabilizado. Aplicar as leis da sociedade para esse abusador. E isso é fundamental, eu não passo assim, eu acho que é fundamental, apoio mulheres a denunciar, seja independente de qual seja a sua idade que você sempre passou, passa, enfim, é importante correr muito atrás dos direitos, mas é importante também você, que nem eu falo isso por experiência própria, no sentido assim que eu ouvi esses tempos, mas você tem que perdoar o seu abusador. Eu falei assim, cara, perdoar em si, eu já até perdoei, já tipo assim, já trabalhei, né? Mas continua doendo em mim. Mas aí que tá o X, não é nem questão de dor, é questão que o fato de eu ter perdoado não significa que eu quero inserir essa pessoa na minha vida novamente. Não, perdoar não é incluir. Exatamente. Assim, cara, eu não quero, não faz parte, mas não quero, e tá tudo bem. Isso não significa que eu sou porque você tem que se tratar, porque você tem que fazer terapia. Não, pelo contrário, exatamente por eu fazer terapia que eu não quero mais conviver com uma pessoa dessa. Você conhece o problema. Você sabe que nesse caminho vai ter um buraco. Você vai passar nesse buraco? Não, se você tiver consciência, você, como diz, você vai passar pela outra rua, você vai desviar, você não vai passar pelo mesmo buraco. Exato, eu não sou obrigada a conviver com aquilo que não me faz bem, isso é uma escolha, isso é consciência. Respeitar a escolha. E você trouxe a questão das crianças, e é importante respeitar as crianças. Às vezes a criança não quer dar aquele beijo no tio, na tia, e não sei o quê, e cara, mas por quê? Mas pergunta, mas sem julgamento. Trazer essa criança para esse acolhimento, que a gente estava falando muito dessa questão da educação sexual. E educação sexual, quando a gente fala de educação sexual, a gente não está falando que a gente vai ensinar as posições do Kama Sutra para as crianças. Não. A gente não vai ensinar o giro tântrico para as crianças. Não é sobre isso. Não ainda. Não ainda, mas para estar pronta para. Mas saber dos corpos, dos limites, ter espaço para ela poder trazer as dúvidas dela. E não criminalizar essa questão, realmente para entender o corpo dela como limite, o que ela pode, quem pode ou não tocar. É responsabilidade. A gente começa a trazer consciência para a criança porque ela precisa saber: aqui é o meu lugar, aqui é o meu limite, aqui ninguém toca. Ela precisa saber disso. Mas quem faz isso? É responsabilidade de quem fazer. Exatamente. As crianças precisam ser olhadas como pessoas, indivíduos, que vão crescer e virar adultos, mas enquanto crianças, nós, os adultos, somos responsáveis por elas. A gente não tem como negligenciar isso. E muitas vezes passa o pano, deixa para lá. Não, desde cedo já conversar com a criança. O melhor educador que tem é o pai e a mãe. E na medida da curiosidade da criança e um pouco antes também para proteção. Exatamente. Para quem eu posso fazer tal coisa ou não? E se acontecer, quem é a primeira pessoa que ela pode confiar? Para quem que ela vai se abrir? Ela vai se abrir? Desde o começo. Antes que o abusador ataque, ela precisa já ter essa segurança. Mas aí a gente vai para um outro problema. Como eu estava dizendo, quem é para cuidar está doente. Sim, provavelmente. E quem é para cuidar está doente e não consegue cumprir o seu papel. E aí é que vem a brecha. E aí, por que é importante a gente estar divulgando isso? Para todos os que estão em volta ficarem atentos para esse olhar para a criança.
porque ela é a que mais precisa e a que menos vai ser ouvida quando a tragédia já aconteceu. É importante você trazer esse conteúdo porque, como eu vejo isso, quando a gente está falando de abuso, dificilmente, raramente é alguém muito externo. Geralmente é pessoa debaixo do núcleo, dos olhos. Da família, é uma pessoa da confiança, é um amigo, é um tio, é uma pessoa que está ali muito inserida nessa família. E lidar com esse conteúdo às vezes é entrar em conflito com uma pessoa próxima. E aí? Né? E aí, qual é a postura que eu vou ter com essa pessoa? Eu vou denunciar? Ah, mas você vai acabar com a vida dele. Você vai acabar com a vida da pessoa. Você, cara, e aí? Isso não é minha responsabilidade. Claro que é. A responsabilidade da gente é trabalhar para uma sociedade mais justa. E omissão não é um posicionamento de quem vai posar. Sim, mas é nesse sentido que eu tô falando. Não é minha responsabilidade ficar preocupado se eu vou acabar com a vida dele ou não. Porque ele já fez um impulso na minha vida que deixou sequelas imensas. Não, a responsabilidade de cuidar da minha vida é minha. Se alguém me feriu, eu vou realmente denunciar para que não fira outra pessoa. Exatamente, é sobre isso. É sobre essa consciência, essa responsabilidade de parar. Vamos parar. Precisa ter consciência que tem que ter atitude, tem que ter movimento. Né? Não, baixar a cabeça nunca foi solução, gente. A gente começou aqui falando de movimento. Exatamente. Não dá pra gente abaixar a cabeça e ficar tranquilo. As mulheres, até eu tenho um programa, né? Um projeto, Mulheres Despertas. O que é estar desperto? É estar atento. É ver o que não está correto e ter atitude, ter ação. Porque senão você é mais um na fila do pão. Enquanto isso, tudo que não é saudável vai continuar acontecendo. Casamentos continuarão sendo desfeitos por causa do quê? De conexão, porque uma mulher não pode confiar num homem. Ela foi educada com medo, ela está sempre retraída. Tem como ter prazer retraída? Olha, você trouxe essa questão dos relacionamentos, né? E, lógico, como eu falei no começo aqui, cada pessoa que passa por uma questão de violência, de abuso, ela reage de formas diferentes. Mas ela vai reproduzir isso dessa forma, na forma dela se relacionar com esse masculino ou nas relações dela, sexual-afetivo. E aí, quais feridas? Como que tratar? Como que vem pra você? Vem esses casos pra você que né, tipo, olha, eu vejo que tá acontecendo comigo na relação, mas é porque, nossa, eu vejo que tem uma sombra aqui que vem ali na hora do vucu-vucu. Quem você leva para a cama, né? Exatamente. Você fecha a porta do quarto e os seus fantasmas ficam para fora ou estão lá dentro? Eu tenho uma mentora que fala, né? Quem tá na cama com você além do seu parceiro? Né? Mas para chegar na cliente e fazer uma pergunta assim forte, a gente já trabalhou bastante coisas. Sim, eu falo que tem que dar espaço de segurança, né, para ela poder trazer esse conteúdo sem se sentir violentada, retraumatizada e julgada. Julgada, é um ambiente seguro. E aí a gente fala, você vê a revolta assim, não, tem que denunciar, tem que falar, porque o papel da gente como educadora, a gente é o quê? Divulgadora de um movimento, que a pessoa pode ser dona do corpo dela, ser dona da consciência dela. Para que a gente trabalha? A gente trabalha para expandir, para ampliar o conhecimento, para saber que aquela dor que ela sentia, ela não era louca, estava doendo mesmo. Eu falo muito isso. É doença psicossomática. Tá, pode até ser uma doença psicossomática, mas não é porque psicossomática é que não dói. Entende? Você já somatizou, você já foi pro corpo. É que a alma já cansou de brigar. Exatamente, porque já tá no físico, então precisa assim olhar. Eu falo que é assim, né? É difícil, viu? Alexander Lowen fala muito das doenças psicossomáticas, né? E a gente ter esse conhecimento é muito gostoso, mas ao mesmo tempo é dolorido, porque a gente, quando vê uma doença, quando a gente vê uma pessoa manifestando algo, a gente tem ideia do que tem por detrás daquilo.
Quando a gente olha para as couraças, quando a gente olha para um corpo, quando a gente não desfragmenta esse corpo e olha para um corpo como um todo, a gente que é tântrico, a gente vai olhar para esse corpo muito além, a gente vai, para só prazer. Eu falo assim, para você chegar no prazer, você tem que limpar muito esse campo de muitas dores, muitas feridas, para você conseguir ter um prazer limpo no sentido assim, com a sua potência. Isso, fluido, acho que essa palavra é bem fluido, isso. Porque você tem que se desvincular ou liberar, falar assim, não, dá licença. Você tem que ser dono de si. Exatamente, esse quarto vai ser só eu e o meu parceiro. Você não está convidado para esse trisal. Não rola trisal nessa história. Essa relação. Não rola. Então, assim, e é muito importante, como que se chega nisso? É a posse do ser sendo ser. Eu sou minha, a prioridade é minha, é o meu corpo, é a minha vida, é o meu pensar, né? E esse respeito de ocupar esse lugar na sociedade, que é muito difícil. Quantas vezes a gente abaixa a cabeça, a gente sai, não, peraí, eu penso diferente. Mas tem que estar muito seguro de si para levantar essa mão. Se a gente, com a idade que tem, com a experiência que tem, a gente balança para colocar nossa opinião, você imagina como que é para quem não caminhou essa estrada que a gente sabe que já já calejou. Eu falo muito isso, tem que ter respeito com o processo. Sim. Respeitar o processo, né? Uhum. E às vezes a gente quer comparar, eu falo, né? Comparar os nossos bastidores com o palco do vizinho. Né? E assim, não tem como. Não vem. Porque é uma jornada, não tem comparação. A vida não tem comparação, não tem como se comparar. Por quê? Porque cada um tem uma jornada, uma bagagem muito, muito pessoal. E ela sente, a pessoa sente. E qual é o meu papel? Qual é a minha função? Eu ajudo a pessoa, eu seguro na mão para a pessoa entender o que é esse sentir dela. Ela não é um ser humano alienígena que está sentindo isso e aquilo. Por detrás desse sentir tem toda uma história, tem todo um desvendamento, um processo. E aí, quando a gente caminha e vai chegando na raiz, no cerne dessa insatisfação, desses sentimentos que a pessoa acha, não, porque o palco do vizinho é lindo, né? A pessoa é maravilhosa, mas todo ser humano está dentro dessa busca, só que não é dita. E eu acho que o palco para a gente é falar, que dói mesmo, e que é difícil, mas que é possível, né? Sim, nessa minha... Estou fazendo muitas terapias. Essas trajetórias. Mas na minha última sessão de terapia, a minha terapeuta virou e falou que existem os traumas geracionais. Sim, né? Transgeracionais. Transgeracionais, exatamente, essa palavra. E ela estava explicando exatamente o meu sistema, né? Como eu estava reproduzindo questões assim, familiares de uma maneira muito clara. Eu falei assim, nossa, não tinha olhado dessa forma para essa parte da minha família, né? Assim, a gente vê que reproduz. E é isso. E é quebrar esse ciclo. Falar assim, cara, eu escolho fazer diferente. E todos os dias, a todo instante, a gente precisa estar atento para escolher fazer diferente. Quem já trabalha, já passou comigo há muito tempo, há um longo tempo, elas Lígia, viu uma situação assim, eu me segurei, eu não falei, mas eu enxerguei. Porque é uma educação. O conhecimento liberta. Mas ele te responsabiliza também. Isso é verdade. Né? Então, assim, você está vendo, você começa a perceber, porque primeiro eu preciso passar o conceito, eu preciso passar o alicerce. Quais são essas leis sistêmicas? A pessoa não consegue processar. Eu não sou a pessoa que chega lá, faz uma cirurgia e tal, e você sai linda. Não, é um processo. E aí eu tenho que ter um embasamento para construir tudo isso. E nessa construção desse embasamento, a pessoa... por si só, ela começa a aplicar na vida dela as situações. Então, ela mesma se percebe que está fazendo igual a mãe, igual a avó, igual a tia. A gente costuma falar uma coisa simples, que frita o peixe com o rabo para fora, porque a avó fazia, porque não sei quem fazia, mas isso a gente faz com os nossos comportamentos, com os nossos sentimentos. Sim. Pela falta de quê? De conhecimento. Sim. E nós somos os jardineiros desse mundo, que estamos aqui para ajudar, para levar esse conhecimento que chegou até nós, para difundir, para que mais e mais pessoas saibam ocupar o seu lugar, saibam qual é o seu lugar e consigam chamar para si isso que eu sinto, eu quero descobrir. Eu sei que
é possível. Eu não sou louca, o fulano não é louco. E tudo se conversando tem jeito, tem entendimento. Né? E aí a gente tava falando também sobre essa questão do prazer da vida. Uhum. Que a energia sexual é a energia, gente, a energia mais linda do universo. O tica-tica-bum da vida. Gostei, tica-tica-bum, maravilhoso. Olha que maravilha, falava isso. Né? Nem sabia, também nem lembrava, sei lá. Porque é uma coisa natural. E é uma coisa, que nem Freud fala, é um pulsar de vida. Né, que você vai movimentar, e se você recalca essa energia, se você reprime... Sim, se encouraça. Você começa a criar doenças, Exato. Literalmente. Você começa a não viver na sua plenitude, na sua potência toda. Você não vai pra vida, você não flore. Exato. E o que é ir pra vida? O que é florir? É levantar com tesão, gente. Nossa, é levantar com tesão, não é? É levantar com tesão. Eu pôr meu pé no chão com tesão do que eu vou fazer de gostoso e legal. Isso. Porque o tesão não é só o sexual, é tesão pela vida. É você fazer um projeto e você, uau, eu fui daqui. É tesão, gente. E tá tudo muito encoberto, é proibido, é perigo. Não, gente. Errado, não é aceito, eu tenho que ficar assim. Na caixinha, não existe caixinha. A caixinha que colocaram é uma caixinha que te corta a tua criatividade. Uma pessoa que tem tesão pela vida é uma pessoa criativa, é uma pessoa que encontra soluções, é uma pessoa que olha a vida de um todo, como um todo. Ela não fica aqui presa nesse quadrado, ela é fluida, ela é solta. Só que todos nascemos assim, e todos fomos o quê? Encapsulados. Sim. E nosso movimento é qual? Desencapsular, né? É da reversão disso, né? Com muito conhecimento. Eu sou, assim, apaixonada pela expressão, né, da energia vital, porque você é muito fogosa. Você já ouviu isso? Sim. Eu não vou dar conta. Tipo, onde que eu vou com tudo isso? Tipo, eu falei assim, filho, eu sou fogosa para trabalhar, sou fogosa para tudo, porque eu tô viva e eu celebro essa vida todos os dias. E a hora que eu não tiver mais esse tônus de vida para celebrar essa vida, o que eu estou fazendo aqui? Aí a gente pode sempre estar atento, porque se eu não estou com tesão para a vida, eu vou no oposto da vida. O que é o oposto da vida? É a morte. Sim. Tem gente que vive anos numa vida morna. E aí onde que entra o que? As depressões. A doença. A doença, porque eu perdi o prazer de viver. E aí, onde que está essa energia? É melhor você chamar a atenção de alguém por você transbordar que você é um ser cheio de tesão pela vida, que é um ser borbulhante, ou você prefere chamar a atenção porque você fica doente e aí as pessoas são obrigadas a cuidar de você. Chama atenção pro negativo. Né? Então, assim, eu acho que a gente está aqui justamente para mostrar isso. Por que eu estou sentindo essa dor? De onde vem essa dor? Eu não preciso deixar essa dor virar algo tão profundo que eu preciso de ajuda até para andar. E sabe o que eu gosto de falar também? Que a gente está caminhando, mas eu gosto de pensar dessa forma, que é, digamos assim, para quinta dimensão, né, uma consciência, tá saindo 3D, para poder viver essa vida orgástica. Falou que é sair do trauma e do drama, sair desse lugar assim de vítima, sair do lugar de dor e falar assim, cara, eu posso ser feliz. O que eu escolho? O que eu escolho? Eu posso ser feliz, eu posso gozar bastante, né? Eu posso ser e sem culpa. Você em culpa nenhuma. Exatamente. Então, assim, isso o quê? São escolhas, são estilos de vida. Então, eu posso aprender, porque até então a gente foi condicionado a aprender pela dor, pelo castigo, não deu certo. Pela repressão. Pela repressão. Pode, não pode. Agora não, eu escolho aprender o quê? Eu não preciso, que nem eu tô vendo que ele tem um buraco, eu não vou esperar lá e cair no buraco, mas nossa, realmente, aqui tem um buraco, eu acho que eu vou cair, eu vou machucar. Não. Mas eu posso escolher também testar. Desviar, sim. Ok, tudo bem, são experiências, aprendizados. Mas eu acredito que a gente está entrando agora numa era que a gente pode se curar pelo amor, entende? Se curar pela frequência. Parece que a gente é de outra frequência, de outro lugar. Mas eu acredito, e eu acho que o Tantra é um pouco disso também, nessa questão assim, do tipo assim, de trazer essa questão dessa plenitude, de tipo assim, cara, para de ficar sofrendo, vamos ser felizes, vamos
libertar essas amarras, tirar essas tias maricotas que ficam falando e falando que não pode, sabe? A gente vive transmitindo e transbordando, buscando que as pessoas deixem aflorar o que tem nelas, que é a essência. A essência é o amor. Sim. Teve uma situação que foi atender um engenheiro, cético para bastante e tal. E como que eu vou explicar? Porque para uma pessoa mais apaixonada, mais romântica, fala que é o amor e tal. Nos processos que a gente faz, a gente tem umas... Porque o sistema o que é? Várias pessoas todas juntas. E como que precisa? Todo mundo se interrelacionar de uma forma harmoniosa. Diminuir esses atritos para que tudo flua. Né? E como é que eu ia explicar isso? Eu falo que é o amor, são as conexões, são as entregas, são os sims que eu consigo dizer para a vida, são os nãos que eu consigo dizer para a vida, tá aqui. Que eu consigo dizer para a vida, tal. Como que eu vou dizer isso para um engenheiro? Aí eu lembrei da mecânica de um carro. Como que um carro funciona bem? O óleo faz aquela parte. O óleo lubrifica tudo e deixa as válvulas tudo funcionando. Lubrifica. Aí eu falei que era... Lubrifica. Você já fez, já vai apropriando. Lubrifica. Aí que eu falei que o sistema dele, que ele estava precisando desse amor fluido. Que sabe, assim, fluir desde quem veio até onde estava aqui, se manifestando aquela dor, manifestando... Porque o que é a doença? É um pedido de socorro. Olha para cá que a coisa tá feia, não dá conta. E quem adoece no sistema? É o sistema inteiro que está doente. Como que fazia antigamente? Já mudei de assunto, você viu? Como se fazia antigamente? O doente ficava no quarto dos fundos, né? Só que o que é a doença? É o sintoma do seu sistema que pede para ser olhado. E se eu escondo, eu vou resolver? Não. Só que hoje a gente tem conhecimento, a gente tem a luz que está aqui para todo mundo. Então, a família que tem um alcoólatra, sim, é a família que está doente. Ele é só o indivíduo que manifesta o sistema. Ele está manifestando no sistema, literalmente, ali, a doença da família. É a doença que pede para ser olhada. E o que a pessoa, comumente isso acontece? Se exclui. Né? O drogado, tudo é sistêmico. A gota que pinga aqui reverbera lá, não tem. Então, não tem como fugir. Então, eu quero levar para todo mundo que a energia da dor, a energia da alegria é toda do sistema, é tudo energia. É tudo energia. Aí a gente pode voltar, levar para aquela coisa gostosa. Já pensou um sistema energeticamente todo gostoso, trincante, gostoso? Isso seria um sonho de consumo, né? Mas a gente trabalha para isso. Aonde a dor, a força. E onde a força, a capacidade de transformar isso em amor. Transformar isso em equilíbrio. E o que vem se repetindo, não é porque a gente pode vir de uma família de alcoólatras, não significa que a gente vai ser alcoólatra. Porque tem a ambiência, tem a escolha, a gente tem o livre-arbítrio. A gente não é fadado a ter câncer porque toda a nossa família tem. A gente acaba desenvolvendo por lealdade. Por lealdade. Por querer pertencer. E aí você escolhe pertencer pela dor. Assim como você exclui, você também inclui pela dor. Sim. E aí o que é preciso? Consciência para fazer quais escolhas? As escolhas feitas com o coração. Isso. E quando você fala essa questão do pertencimento, é tão interessante, eu tô com um caso também agora, recente, que realmente traz essa questão da culpa de estar vivendo diferente do padrão. E como isso também gera dor. Tipo, nossa, mas eu tô vivendo um relacionamento dos meus sonhos, e agora? O que eu faço com isso? Tipo, eu mereço! Eu mereço, mas eu sei que eu mereço, mas e agora? O que eu faço com isso? Assim, e trabalhando esse merecimento, trabalhando esse novo, porque aí, tipo, até então... Eu falo que o pessoal fala da zona de conforto, às vezes é meio dolorosa a zona de conforto, né? Na verdade é uma zona de segurança. Porque o novo é bom, mas às vezes eu não conheço. Assusta. E você tem que trabalhar essa questão do tipo, não, tudo bem, tá tudo bem.
vai com fé nessa relação, né? Não tenta cagar em tudo, sabe? Uma coisa vai e faz autossabotagem, vai fazer uma coisa... Por isso que eu acho que é muito importante a gente saber que a gente é dono da gente. Tomar posse de si, né? Até eu falo que o programa devia se chamar Dona de Si, né? Ou Dono de Si também. Porque a gente precisa saber que a gente é dono de si, que a gente pode levantar a mão quando discorda, que a gente não precisa baixar a cabeça, a gente só precisa saber o como falar. Eu preciso aprender a me comunicar, a me relacionar, mas eu jamais não me posicionar, evitar a ausência de posicionamento. Você precisa saber que algo que você... Você precisa saber que algo que você faz para mim me agrada, tão quanto você precisa saber que algo não agrada. E eu preciso saber comunicar isso para você de forma respeitosa. Porque quando eu respeito você e conto, falo assim, olha, isso que você fez me fere, não é necessariamente o que você me fez. Quando você faz isso, eu me sinto assim. É o respeito que eu estou tendo com você e a gente até estreita os nossos laços. Porque o comum, o que é? Abandonar, né? Não vou mais falar com aquela menina, ela é chata, aquele ser humano não sabe. E outra coisa, você falou do abandonar, né? E aí quando eu vejo uma relação que pode me exigir mais repertório, que vai precisar, porque a gente está falando das relações. As relações são aquilo que levam a nossa... que vai lidar, a gente precisa lidar com conflito. É a nossa necessidade de se relacionar para evoluir, né? Para evoluir, exatamente. Aí você lida com uma pessoa que vai me levar ali pro infinito e além, né? Cara, eu vou me sabotar. Eu vou sair fora porque vou me abandonar, porque tá bom demais aqui, porque melhor eu abandonar do que eu ser abandonado. Mas você sabe, é exatamente isso que eu ia te falar. Por que é que a gente abandona? Para não ser abandonado. Exatamente. Então tem essa sabotagem. Quando a gente pensar, muitas vezes, sentir que a gente quer sair, aí essa consciência traz o que para nós? Vamos avaliar. Do que eu tô fugindo? O que realmente que eu não tô querendo olhar? Por que eu tô querendo cair fora, né? E a gente já tem um padrão. Quando tá bom, a gente quer correr, porque eu não mereço. Não, é porque pode ser que eu não me sinta à altura, e o que eu faço? Já caio para não ser abandonado. Mas o que traz essa consciência? Para, senta, respira e decide. Se desafia, né? Aí além. Por isso que é tão importante, você falou assim, né? Eu me sinto menor, eu me sinto maior. Porque se não tem esse equilíbrio na relação, você vai tender a quem tá em menos, ou então tá em mais, né? Porque tem esse desequilíbrio, às vezes a pessoa tá dando demais e o outro se sente em dívida e entra nesse lugar de sair fora. E tem as relações, os equilíbrios cada relação tem a sua necessidade de equilíbrio. Então, por exemplo, uma relação de pai e filho, uma relação de chefe e subordinado, uma relação de professor e aluno, uma relação de presidente, do Papa, sei lá, estava em voga. Tem uma autoridade aqui, tem uma hierarquia, né? Então, a gente sempre vai ser, filhos sempre serão menores que o pai. Então, aqui nunca vai ser o equilíbrio de troca no mesmo nível. Eu preciso saber o meu lugar, como eu estava explicando, é muito importante saber esse lugar. Porque eu sabendo o meu lugar, eu vou saber me comportar. Eu vou saber como agir. Eu estou numa situação e tem um diretor falando comigo na empresa que eu trabalho. Muitas vezes eu não vou concordar, mas não significa omitir. Mas eu vou falar com uma postura, veja bem, porque ele é a autoridade. Ele é o que está acima de mim. Aí tem a outra relação que é a de equilíbrio de trocas, que são os relacionamentos afetivos, que são irmãos, que são colegas de trabalho. Então, são parcerias. Aí é uma troca. Aqui nós estamos numa situação de amizade, parceria, é troca. Eu dou, você dá, e tem esse equilíbrio. Sempre é muito importante saber disso, porque e se isso aqui ficar muito desequilibrado, o que vai acontecer? Quem mais recebeu é que vai sair da relação. Quem mais deu é o que vai ficar sem entender, porque eu fiz tanto e essa pessoa saiu. Ela saiu em respeito a você, porque ela não ia dar conta.
Mas é importante a gente saber o lugar que a gente ocupa, por quê? Porque eu vou exercer essa função. Quantas vezes, depois que eu já tive esse conhecimento, eu senti, às vezes, de fazer um agrado mais gostoso, porque a pessoa merecia, que eu estava muito contente. Sabe aqueles presentes que a gente dá, que a gente sabe que a gente vai estragar a amizade, porque a outra pessoa não vai poder retribuir. E a gente perde uma amizade por causa disso. A gente precisa ter esse entendimento, porque eu gosto tanto de você que eu vou te dar de presente mesmo essa caneta. A gente sempre trocou caneta, por que agora a gente vai trocar Mercedes? Né? Aí eu quero te dar Mercedes, não vou conseguir, e você não vai entender. Você me deu uma Mercedes e eu caí fora. Eu não tenho como te dar uma Mercedes. E tendo essa sabedoria, a gente vai administrar tudo isso. E tudo isso no relacionamento também afetivo. Porque a gente vê também uma guerra de polaridades no relacionamento. Sim, muito. Se cada um ocupar o seu lugar, você concorda que vai ficar mais difícil chegar nos extremos? Sim. Não é? E aí, eu acho que eu vejo também um movimento muito forte do que qual é o meu lugar nessa relação. A falta de clareza... De conversa, de diálogos claros, combinados, exatamente, para poder construir. Eu falo assim, será que a gente está na mesma página dessa relação? Porque a gente precisa alinhar. Qual é a sua expectativa? Qual é a minha? O que você tem para dar? O que eu tenho para dar? Será que o que você tem para ofertar, que nem você falou, né, da caneta e da Mercedes? Eu aceito a Mercedes, tá? Você aceita? Eu acho que eu também, tô super aberta a receber uma Mercedes. Eu também, fique claro. Cara, é sobre isso. Às vezes aquilo que a pessoa tem, eu falo assim muito dessa questão da transparência, porque é muito importante eu prego isso nas minhas relações e eu falo isso para poder construir para a pessoa ter espaço dela sair ou não, porque não adianta você querer mudar a regra no meio do jogo. Não tem como você querer mudar a regra no meio do jogo. Não, peraí, tá perdendo, então agora vamos... Não, então os acordos têm que ser claros. E aí eu acho que é onde pega muito, que por medo de perder, com vontade de se encaixar, por carência, ou sei lá qual é o mecanismo, a pessoa tenta se encaixar. E aí é onde começa a ter esses desequilíbrios. Né? E é gelado, com certeza. Quando a gente tenta se encaixar, a palavra já diz, encaixe. Não é ajuste, não é... como é que fala? Como é que a gente pode falar? Quando encaixa certinho, quando tem sinergia, né? E aí esse encaixe de que eu vou me fazer caber nesse relacionamento. E aí não vai ser saudável. E como que eu vou conseguir fazer esses acordos? Eu tenho que estar muito segura de mim para conseguir falar o que eu gosto, o que eu não gosto. Até aqui tudo bem, até aqui nem pensar. Os limites, né? Os limites têm que ser claros, porque se você não se posiciona, o outro vai até onde você deixa. E se você não fala onde que é o seu limite, o outro vai. E de quem é a responsabilidade de estabelecer o próprio limite? Nossa. Né? Então, aí eu volto de novo na tecla, né? Que a gente é mais educador do que tudo, né? Extremamente condicionados. Porque aconteceu uma situação X, PTO, não sei o quê, e a gente fala, e por que você permitiu? Muitas vezes eu fiquei sem jeito de dizer não. Eu fiquei sem jeito de falar o que eu penso. Mas só fala o que pensa e o que sente quem é dono de si. E ninguém vai ser dono de si sem expandir sua consciência. E é sobre isso, né? Sobre o autoconhecimento. Eu falo assim, você falou expandir a consciência, mas a gente precisa ter uma consciência para expandir, né? Primeiro tem... acho que essa frase para mim foi muito assim... Porque às vezes a gente não sabe o básico, não teve assim, estrutura emocional, musculatura emocional. Porque, que nem você falou, se a gente joga um monte de coisa, a pessoa não dá conta de lidar com todo aquele conteúdo. Então, às vezes é muito conteúdo que ela não dá conta. Então tem que ir por Jack, tem que ir por partes. Por partes. Aí eu volto para a energética. Porque uma das coisas que eu mais observo é que a gente atrai quem vibra na vibração da gente. E o outro, depois que a gente aprende que o outro é o espelho da gente, a gente começa a fazer, eita, eu não sou isso, mas eu sou isso. Então a gente precisa olhar para tudo isso com muito carinho e perguntar, por que eu estou atraindo isso? Será que essa... Que frequência que eu estou vibrando? Eu estou achando que eu sou alecrim dourado, mas eu estou atraindo isso e reclamando?
E aí, eu falo, eu cutuco um pouco mais. Cutuque. Né? No sentido assim, além disso, também tem uma questão de quando você está na virada de chave de frequência. Né? Que às vezes vem aquela frequência que você estava vibrando, você fala assim, mas aí eu falo que é os testes da vida. Você fala assim, aí você vai cair, porque tem dessa, às vezes a gente abaixa a frequência para entrar, para se encaixar, né? Ou aí você dá vai... ruim, né? Exatamente. Ou você vai manter ali, você fala assim, não, essa frequência eu já conheço, isso que vai me dar gatilho, ou seja, qual for a questão, eu prefiro esperar, eu prefiro entrar, me trabalhar mais para entrar numa sintonia que faça sentido. E aí vai. Mas... É ter essa paciência e entender esses movimentos, porque quando você está na virada de platô aí de frequência, E na virada de platô é onde vem os desafios, né? Com certeza. Normalmente, na numerologia, a gente fala, né, perto se está mudando o ciclo, né, são 9 ciclos. 7. Não, na numerologia é 9. Ah, tá. 7 é uma... setênios. Tem a outra que é um estudo que é dos setênios, mas na numerologia são 9. 9. Aí, quando, por exemplo, você está mudando de um ano 1 para o ano 2 e vai dando um I. Eu percebi muito isso quando eu estava no 9 e não estava vivendo um momento agradável. Foi dando uma inquietude. E era um desejo, essa inquietude era por quê? Ou eu mudo o 9, encerra um ciclo. Ou eu encerro esse ciclo para abrir a porta para começar um novo ciclo. E a gente começa a ter consciência, e consciência traz responsabilidade. Nossa, muito. E também traz a liberdade, que é a liberdade de escolha. Eu escolho continuar nesse lugar 9, que está horrível, que está difícil, ou eu escolho fazer o movimento necessário, que até agora eu não dei conta, mas agora eu tenho que dar conta, porque eu não... Para começar um novo ciclo, novinho, zerinho, que é o número, que é no caso o número 1. Que no caso a gente está falando que a gente vai sentindo, a gente tem aquele... As pessoas até falam, né? Ai, tô no inferno astral, né? Sente que tem naquele movimento. Nem todos os anos você tem... Nem todos os aniversários você tem o inferno astral, você já percebeu? Sim. Tem vezes que é latente, tem vezes que não. Eu não fiz nenhum estudo, mas... Se fizer analisar bem, energeticamente, tem um porquê que de um momento ser mais forte, outro não ser. E volta para a tecla de novo. Se eu tenho esse conhecimento, eu tenho informações, que a informação é o poder, para escolher o que eu quero para mim. Para assumir que eu sou dona de mim, para você escolher, exercer que você é dona de mim. Porque não adianta... O que dá o poder? É você ter um conhecimento. Senão é aquilo que você falou. Nossa, tanta coisa assim, nada bate, não sei o quê. É o quê? Uma beba, né? O boneco do posto. Não sabe para onde vai, não sabe por que veio. Síndrome de Alice, né? Não sei para onde eu vou, então o caminho serve. E não é. Não. E quando você tem muito clareza, né? Trazer clareza, assim, para aquilo que você está buscando. Aquilo que você está disponível. E aí isso vai construindo o quê? Que você falou dos limites que você vai aceitar, no que você não vai, os movimentos dessa sua vida. É tudo muito claro. Eu falo que a vida é um manual assim, é tudo muito encaixado, tudo muito perfeito. Primeiro a gente tem um corpo que é o maior dedo duro, né? Se a gente começar a ouvir o nosso corpo, ele conta tudo pra gente. A ponto de a gente entrar no ambiente e sentir o corpo vibrando de uma forma diferente. Sim, verdade. Aí a gente pode pensar, eu me brindei, como que eu estou energeticamente, eu cuidei da minha energia, eu fiz o meu cultivo energético. E o que é cultivo energético? Você vai dar risada, cultivo energético é elevar a energia da vida. Ativar a Kundalini. Não estou falando aqui de masturbação, eu estou falando de cultivo energético. E não estou falando, repito, não se trata de masturbação. Se trata de você cuidar da tua energia para ela ficar no seu melhor estado. Uma energia alta vai se sintonizar com o quê? Com só coisa boa. E quem é responsável por isso? A gente. Como que se faz isso? Tem processos, tem procedimentos, tem conhecimento. E quantas pessoas ficam assim, eu entrei naquele lugar, passei mal. Você cuidou de você? Porque a gente terceiriza, é mais fácil, né? É muito mais fácil eu terceirizar. Ou é mais fácil eu chegar e falar, sabe o que aconteceu?
eu ando realmente dormindo tarde, eu ando realmente, não estou cuidando de mim, não estou fazendo o meu cultivo energético, não estou fazendo nada, cheguei num lugar. Quem é que não fez a parte, a lição de casa? Verdade. Eu acho que tem muito disso, de terceirizar pro outro, né? Eu falo que sempre a culpa é do outro, né? Mais fácil, né? É muito mais fácil se colocar no lugar de vítima. Uhum. Então, quando o alecrim dourado chega já todo com o repertório de culpabilização dos outros, você vê assim, nível de consciência que a pessoa chega pra gente. Uhum. E a gente vai trabalhar o quê? Porque... Terra. Vamos aterrissar. Exatamente, porque a gente só muda aquilo que a gente tem com o quê? Conhecimento, sabedoria, porque a gente não muda o outro. Nem assim, assim já é um Exatamente, processo, é um desafio. Exatamente, já é um puta desafio. Sorte quando a gente consegue, né, fazer as mudanças internas que a gente precisa. Agora imagina, chega a ser uma ingenuidade da criança, né, literalmente. Mas tem a nossa criança que está Sim. aqui sempre pedindo lugar, né? E a gente, como adulto, precisa escolher o momento de dar o lugar para essa criança, mas nunca esquecer que ela existe, que ela precisa de um lugar, né? Eu falo que a minha criança adora doces, né? E tem hora que eu tô lá, no maior tesão, fazendo um negócio e tal, assim, animada. E vem, quero doce. Eu falo, calma aí, na hora que a gente acabar, a gente vai lá e toma um sorvete. Mas vamos acabar com essa história aqui? Vamos usar essa energia aqui, porque o que é a criança? É a criatividade também, né? É a vida, a força. E é isso que você trouxe, né? É ouvir essa criança e dar espaço para ela, e dar espaço para ela se manifestar na hora certa. Porque quem gerencia ela? O adulto. Quem que tá na frente? Tem um livro que eu trabalho muito nos meus atendimentos, que é O Amor Não é um Jogo de Criança, do Krishnananda. Gente, esse livro é maravilhoso. É uma bíblia, né? Porque assim, você vai trabalhar ele, entender o quanto a sua criança ferida, o seu estado mental infantil, Isso. ele lidera ali as suas relações, seus comportamentos, a sua reatividade, a forma que você reage ao comportamento do outro. Exatamente. As coisas que acontecem na sua vida. Então assim, cara, como que você lida com seus conflitos? Como que você lida com a sua dor? Como que você lida com os nãos? Como que você é dono de si e não sabe lidar com seus nãos? Negociar os seus nãos. Né? Negociar, isso é muito importante. Né? Porque um não é uma parede, né? As objeções não são ponto final, sempre é um ponto de conversa. E o ser humano sempre ele evolui, ele enriquece na conversa, no diálogo, né? Mas quem é que decide? É o adulto. Quem é que tem essa responsabilidade? É o adulto. Mas como que eu vou colocar esse adulto no jogo se eu deixo uma criança imperando? Né? E aí vem dezenas de outras situações. A gente vê, né? A pessoa deu piti. Por que ela deu piti? Onde está a inteligência emocional? A inteligência emocional dela está no adulto ou está no infantil? Quem é que opera você a maioria do tempo? E é isso também, né? Trazer esse piti também com a manifestação, né? De entender que momento foi dado esse piti. O que estava acontecendo? O contexto, porque às vezes é muito fácil, acontece muito, né? Em relacionamento narcisista, onde a pessoa vai lá e provoca, vai cutucando. Aí quando você dá piti, tá vendo? Ela é louca. Tá vendo? E por que eu atraio esse ser humano? O que eu ainda tenho que aprender, que eu ainda não dei conta de ver e tá aqui esse mestre na minha frente. Exatamente. Uma das coisas assim mais absurdas que foram assim difíceis de eu assimilar, não é de assimilar, não foi, mas foi um susto, sabe? Que o outro é meu espelho. Eu achava linda a frase, o outro é meu espelho. Até a hora que você encontra um espelho, você fala, esse espelho não sou eu. E aí, como que eu vou lidar com isso? Como que eu vou olhar para essa sombra minha? Isso que eu ia falar, porque tem sombras que estão ali adormecidas. Isso, no ponto cego. Na curva. Naquele lugar que você realmente não enxerga ou não quer enxergar. E aí quando vem um outro que grita essa sombra sua que tipo, eu brinco que a ayahuasca faz muito isso, né? A ayahuasca ela traz assim, tipo, te joga na cara e faz...
né? Principalmente quando você vai com propósito. Com intenção, ali num lugar bem ancorado. E aí você fala assim, tá, e agora? O que eu faço com isso? Então eu vou projetar e colocar, olha, tá vendo? Olha, apontar o dedo, né? Aquela coisa dos 4. Né? Ou eu vou realmente buscar olhar para essa sombra e trazer luz, né, como a gente tava falando. Eu acho importante a gente trazer a consciência que todo mundo é luz e sombra. Isso, acho que é isso. A gente entra muito nesse lugar do gratiluz, né? Do tipo de virar luz, né? E não, entender que, cara, é muita sombra para poder acessar a luz. Acho que essa é a sacada, né? Teve logo no início da minha carreira terapêutica, teve um exercício muito interessante. Aí eram duas, A e B. Só falava assim, A e B. Está bem? Só tinha assim, A e B. E aí eu fiquei assim, querendo entender, porque no A, assim, eu fui, sabe? Feliz, saltitante. E o B, quando foi o B que ficou na minha frente, eu não queria ver de jeito nenhum. Mas aí acabou, tal, da dinâmica, tal, e aí a gente foi conversar. Eu falei, eu queria saber o que era o B. Sabe aquela que eu queria saber o que é o B? O B é o mal. Aí eu fiz, então tá bom. Ela, tá bom por quê? Eu gosto do bem, se era o mal, tá certo de eu não querer ver. E aí ela, vamos refletir? Eu falei, vamos. Aí você entender que você é feito de bem e de mal. Que é a dualidade, né? Que é a dualidade, que é aquela história do qual lobo que eu tô alimentando mais. Exatamente. Me deu um poder lascado, porque eu não preciso, a síndrome da boazinha é a que só alimenta o lobo bom. E a hora que precisar alimentar o lobo mau, ela vai explodir, porque ela nem sabe lidar com ele. Então, quando eu começo a me conhecer e saber que eu sou luz e sombra, que eu sou o bem e o mal, que eu sou essa dualidade, na hora que eu vejo algo que diverge, que é um oposto, eu posso escolher. E aí, foi uma das coisas interessantes, porque tem horas que eu falo assim, não, agora eu vou mesmo, agora vai meu lado mal. Eu comecei a exercitar esse lado que não é tão bom. Sim. E como que eu comecei a exercitar? Me colocando, porque a boazinha não diz não, né? Sim, e é muito importante essa questão que você traz, porque é uma questão de força, de movimento. Movimento! Né? Acho que o tema movimento está vindo bastante. E às vezes você precisa entrar em ação. Por exemplo, numa situação, sei lá, um carro que quebrou, que bateu, sei lá, você precisa se proteger. Se você, né? Se você falar baixinho, às vezes, né? Você vai falar, a pessoa, tem gente que vai te atropelar. Às vezes você precisa falar assim, não, peraí, não é não. E botar o pau na mesa, aquela coisa assim, sabe? Aquela coisa de pôr limites mesmo. Exato. Se você tá muito passiva, se você não alimenta esse lobo, ele fica fraquinho. Exato. E aí quando ele vem, ele surta, né? Tipo, aquela surta. Coisa, que aí faz assim, é descontrolado, porque não tem essa força, ele não tem essa doutrina de saber ponderar, se posicionar de forma adequada. Exatamente, porque eu preciso saber em qual momento eu uso mais ou menos disso. Qual dosagem eu uso para cada situação. Né? Aqui não, jacaré. Oi, aqui sim, né? A gente precisa saber. Isso não é ter duas caras. Isso é saber administrar a tua vida. Suas emoções, ter espaço para ela. Ter espaço. Saber não se permitir ser violentado. Porque a violência, ela vem de várias formas. E tem umas que a gente mesmo que faz com aquele auto-chicote, com aquela... Total. E entra também num lugar de autocuidado. De autorresponsabilidade. Quando eu negligencio, eu terceirizo essa responsabilidade para o outro, eu também estou sendo negligente comigo. Eu também estou sendo, me colocando em uma situação de risco. Sim, porque a responsabilidade é individual. Não é o outro que fez isso comigo. Eu permiti, porque eu tenho o livre-arbítrio para chegar e falar, aqui não. Assim eu não gosto, aqui eu não quero, aqui chega. Agora, se eu não exerço isso, eu deixo o outro exercer. Eu que tenho que colocar o limite.
Então, até que ponto eu estou sendo responsável comigo mesma? Aí parece que é um papo de egoísta, né? Porque eu estou olhando para... Eu olho para mim, mas só a partir do momento que eu conseguir me conhecer, saber quais são os posicionamentos, o que me fere, o que não fere, que eu vou conseguir ser um ser humano melhor para te comunicar isso. Olha, aqui você conversa com jeitinho, aqui você pode tal. Eu que preciso passar o meu manual de instrução para você. Você não é obrigada a chegar aqui sabendo como que eu funciono. Sim. É obrigação minha me conhecer. Eu acho que é sobre isso, né? A gente projeta muito no outro, a gente nem comunica. Não comunica. E a gente acha que a pessoa, nem a gente é obrigada. sabe, exatamente, sabe direito o que a gente quer, o que a gente gosta, e acha que o outro vai ter que adivinhar, tem que ter a bola de cristal ali, fala assim, não, é que eu pensei que, eu falei, gente, esse negócio de, não, olha, não tem que pensar nada, pergunta, fala, faz ali a checagem, porque aí é falta da comunicação, falta de alinhamento, e que as coisas estão... E aí como que vai dar certo, né? As pessoas não sabem se comunicar. Aí elas começam a se relacionar, elas mal se olham, aí elas se tocam e nem ou um ou outro, que difere, nem conhece o próprio corpo, nem conhece o que gosta, não sabe nem se gosta de sorvete de chocolate ou de creme, quiçá que toque leve ou toque como? Né, dos toques, né? Exatamente essa questão dos toques, porque cada corpo, ele sente, vibra de uma forma... E às vezes você gosta de um toque aqui mais sutil, mas no toque ali mais pegada, mais terra. Mas você nem sabe porque você não experienciou, você não teve essa experiência corporal de poder vivenciar isso. Você nem sabe que o seu corpo se manifesta de forma diferente em diferentes partes. Sim. Você nem sabe que todo o seu corpo é orgástico, né? Todo o corpo, anota no seu caderninho. Todo o corpo é orgástico. Todinho, gente. Até o fio de cabelo. Aí a gente pergunta, qual é o maior órgão sexual? Aí tem gente que ainda fica, né? Tem gente que responde a mente. A mente é ótima. Que comanda, né? Então, assim, tudo parte de você se conhecer, de você se desejar, né? De você saber que você é uma peça importante no jogo da vida. Né? Não é na vida do seu João, na tua vida, caracas. E isso trouxe uma questão que eu achei interessante, que é o se gostar. Se amar. Se amar. E isso é tão legal, porque eu vejo como isso é desafiador, porque a gente projeta que o amor vem de fora para dentro. A gente aprendeu que o outro tem que me dar, que o outro tem que me nutrir. E a gente esquece de cuidar dessa matéria, de cuidar de dentro para fora. E vem muito da educação, do sistema que a gente teve, né? Hoje eu vejo alguns movimentos bonitos de pais que têm filhas e entregam flores para a mãe e também para as filhas. E aí, o que ele está construindo? Uma trilha neural, que para a menina, mulher é tratada dessa forma. Então, ela já começa a ter esse autorrespeito ali. Já começa do berço, né? Então, assim, a gente não tem muito exemplo. Mas a gente pode ir atrás. Referências, exatamente. Referências. Eu falo isso, a gente não tem referência, mas a gente pode construir uma nova. Pode construir uma nova. E a função da gente, aqui a minha, a sua e diversos profissionais, é o quê? É construir, é derrubar esse mato e deixar as pessoas caminharem nessa trilha. Porque não tem problema nenhum você dizer que você é alecrim dourado e sair sorrindo. A gente já vê gente que fala assim, nossa, como essa pessoa é exibida por quê? Ai, fica só fazendo pose no Instagram. Ela é liberta, né? Sim. Ela consegue se expor sem medo do julgamento. Sim. Né? Porque, por exemplo, assim, eu sou o que sou. Eu vou mudar o que eu sou? Não, essa é a minha constituição. Quem é a primeira pessoa que tem que se amar e se curtir? Sou eu mesma. Eu não posso terceirizar essa responsabilidade. Aí eu terceirizo, nossa, eu sou feliz pra caramba, porque todo dia ela diz que me ama. Aí um belo dia você não me ama mais, eu morro? Como que? E acontece isso direto. Então eu sou muito a favor do movimento. Olha no espelho, se ama e diz, eu sou linda, eu sou maravilhosa, nasci para brilhar e vou desfilar hoje também. É sobre isso, é sobre esse movimento de estar vivo, de ser saltitante, de deixar esse corpo falante transmitir a tua mensagem, porque ninguém veio aqui a nada.
tem uma mensagem. Eu falo que ninguém veio aqui a passeio, né? Então qual é a sua mensagem? Isso. Qual é a sua mensagem no mundo, né? Qual que é o seu legado? O que você quer deixar de passagem, né? Eu acho muito importante. E você também, falando em legado, em deixar a sua passagem no mundo, você está com um projeto novo, que é A Despertar das Mulheres, né? Eu queria que você falasse mais sobre esse trabalho, como que é, qual que é a pegada dele, o que essas mulheres despertas vão despertar, para onde, qual que é o caminho da jornada? O caminho da jornada é aquilo que a gente está falando bastante, né? Você leva uma vida morna, sabe? Mais ou menos, né? Tanto faz como tanto fez. Você tem uma bênção de todos os dias, ter o dom de acordar, de estar tudo funcionando. Eu falo que eu faço o checklist do corpo, chamado oral de manhã, pezinho funcionando, chamado oral, tudo funcionando. E você não vê tesão nisso. E você acha que, assim, é normal sentir o que eu sinto, é normal meu marido não gostar de mim, é moral não ter sexo, casamento não precisa ter sexo. Não, esses dias eu ouvi na faculdade, não, eu não faço sexo, eu sou casada, eu não faço sexo. Era pra rir ou era pra chorar? Eu tenho 2 filhos, sou casada, eu não faço sexo. Eu falei, por isso que você precisa comprar um brinquedinho aqui, amiga. Precisa conectar, né? Tem uma filha de uma amiga que aprendendo sobre sexualidade, desviar um pouco. Aprendendo sobre sexualidade e tal, não me lembro, acho que eu não me lembro a idade. Aí ela acho que tinha ela teve 3 filhos, né? Aí ela entendeu que havia a relação sexual que se engravidava. Aí ela chegou, mamãe, quer dizer que você coisou 3 vezes? Aí a gente riu tanto que eu nem me lembro da resposta. Mas olha como que é. A criança, ela tá lá. Ela tá manifestando que ela quer saber. E aí, você diz que foi só 3 vezes ou que você treinou bastante para conseguir 3? E depois que você conseguiu 3, parou? Né? Mas tem gente que tá vivendo casamentos, relacionamentos dessa forma. Exatamente. Né? Os filhos cresceram. A função... Tem muita gente que vive se acasalou para procriou, e agora? O que eles vão fazer? Olha um para a cara do outro, meu velho, minha nova, porque tem casais novos que não têm vida sexual ativa e que acham muito legal, porque a gente é muito amigo, a gente é muito legal, né? E aonde que tá isso? É nessa fusão que vem. Para onde está sendo canalizada essa energia? Lembra do abuso? Sim. Né? Então, esse programa está muito voltado, ele é bem robusto para educar as pessoas da sua energia, tanto sexual, energia de vida, do autocuidado, que a vida não acaba aos 40, não acaba aos 30, porque já vi até gente falando com 30, tá tranquilo, como assim? Como assim? A vida continua sempre, enquanto você acorda e respira, você tem vida, mas para você acordar e respirar, você tem que querer, você tem que ter sonho, você tem que ter desejo, né? E a vida vai acontecer e ser mais desafiante a 2. Então, eu sou muito a favor de restaurar aqueles relacionamentos que estão adormecidos, né? Vamos acender essa chama de novo. E o nome do programa está muito voltado, por que despertas? Porque está adormecido. Tudo que a gente é e precisa ser já está aqui dentro. Eu falo que a fórmula mágica já veio. Então, é para despertar, é para florescer. E a gente vai trabalhar com ferramentas para você tomar consciência disso e pegar a tua vida de volta. Pega as rédeas da tua vida de volta. Vai viver. Assumir o protagonismo da vida. Né? Exatamente. Eu até queria achar essa é uma palavra menor, mas ainda não achei o sinônimo que represente protagonismo, né? E você trouxe essa questão, né, do reacender a chama da relação, né? Óbvio que quando a relação já degangolou, já deu o que tinha que dar, amor é o próximo, né? Aquela assim... Afilandou. Mas agora, a gente precisa... cortando você. A gente precisa de um movimento de fazer manutenção para não viver afilandando. Exatamente. É sobre isso que eu ia falar. A gente não precisa esperar o negócio chegar no tipo, não tem mais jeito, para poder... perceber que não deu mais jeito. Tem vários sinais que a vida te dá. E eu alimento. Antes disso. E nutrir. Entrar nessa energia de nutrição. O que é o alimento? Cadê os acordos? Cadê as conversas? Cadê aquilo?
Cadê aquilo que você fez hoje que eu não gostei e pus para debaixo do tapete? Porque não vale a pena conversar. Claro que vale. Por preguiça, por falta de negligência, isso, irresponsabilidade. E pensando nisso, pegando um gancho nessa conversa da manutenção da relação, agora dia 13, 14, 15 de junho, nos meses dos namorados, vai ter uma vivência maravilhosa em Paraty, onde eu, Devatara, sua terapeuta de relacionamento e sexualidade, vamos fazer uma vivência maravilhosa. Eu tô, assim, apaixonada, porque, assim, é algo que eu adoro trabalhar como a própria Lídia trouxe, né, assim, é trazer esse repertório para a relação, fazer essa manutenção dessa relação. Não precisa esperar acabar para poder... Não, é pequenas coisas, o investimento tá legal, né, são 3 dias, tá incluso a alimentação, tá incluso a dinâmica. Então, assim, é importante dar esse tempo para a relação, né? E a reconexão, que é contínua, né? E que as pessoas, quando pensam em Tantra, pensam só em sexualidade. Exatamente. E não alimenta esse olhar que é construção. Isso. E essa questão, assim, essa questão do Tantra, a gente vai trabalhar com várias ferramentas dentro do Tantra, a gente não vai trabalhar com nudez, que é importante ali, nesse momento, respeitar o momento do casal, talvez, em outro momento, enfim, porque a gente entende que cada casal está no seu time. Então, eu vou ensinar as manobras, vou ensinar as técnicas e o casal vai trabalhar ali na sua cabaninha, na sua intimidade, para colocar em prática. No salão vai ser feito as práticas com roupa, enfim, coisas mais meditação, vai ter prática na praia, vai ter jantar romântico, então, assim, tá muito gostosinho. Então, não perca essa oportunidade, porque são apenas 8 vagas, então aproveita. Esses encontros são muito importantes para trabalhar a conexão de casal. Sim. Porque no dia a dia você pode passar vai atropelando. E quando você vai para ter esses momentos, você alimenta, você cria essas situações e depois você leva isso para casa. No despertar das mulheres, eu quero que elas tenham essa experiência, que elas tenham essa possibilidade, que elas saibam que elas são donas de si, responsáveis, e que elas conseguem, que elas têm esse poder, que nós mulheres temos um poder enorme, que talvez por isso nós somos tão abafadas, porque a gente tem uma competência muito grande, que não é pela força, que é pela voz calma e tranquila, de transmitir o que precisa ser feito. Com amorosidade, acolhimento. E eles estão só esperando isso da gente. Só que aí a gente precisa voltar para o nosso lugar do feminino, para o masculino conseguir, eu brinco, né? Eu preciso aprender a andar mais devagar para dar tempo da pessoa abrir a porta do carro. É verdade, porque assim, nessa jornada do conhecimento, querendo ou não, a gente engatou a primeira, a segunda e foi, né? E eles acabaram, assim, eu vejo que ficaram um pouco, assim, acomodados. Acho que essa palavra... Acho que é bem antes dessa jornada. Lá atrás, numas histórias que andaram acontecendo, eles foram perdendo lugar, né? Onde a mulher precisa... porque a mulher era muito oprimida, né? Muito... nem sei, até pouco opressão. E aí ela foi à luta para ter o lugar dela na sociedade, mas ela esqueceu de dividir as responsabilidades da... Ela virou aquele polvo, né? Que eu falo assim, que pra mim a Mulher Maravilha, ela tá sempre toda destruída, toda machucada. Por quê? Porque ela vai pegando coisa, e ela não dá conta, gente. E assim, isso é desumano pra gente, falar que a gente dá conta. Não, eu nem quero dar conta de nada, não. Eu já passei dessa fase. Eu falo que a guerreira, ela pendurou a armadura, agora ela tá super assim, ela quer ser nutrida, ela quer ser cuidada. A gente tá no momento de buscar esse equilíbrio, porque lá atrás essa guerreira, ela pegou tudo. Só que quando ela foi pro trabalho para trazer o sustento para casa também, ela precisaria ter dividido o quê? A responsabilidade da casa também. Sim. Ela só acumulou, ela não dividiu. E aí o que aconteceu? Temos essas mulheres maravilhas que hoje estão como? Doentes. Com fibromialgia. Quais doenças? As mais diversas. Normalmente são as doenças da rigidez. Eu controlo, eu domino, eu dou conta. Então, muitas vezes a pessoa chega lá com uma dor terrível e já tomou remédio, fez N procedimentos e não melhora. E o que está por trás dessa dor? O controle. E como que vai soltar? Se conhecendo, se permitindo, tomando posse que eu sou luz, que eu sou sombra, me cuidar,
tem um movimento que eu faço, uma dinâmica que eu faço, que é simplesmente a mulher estar em estado de presença e conseguir passar um creme no corpo. Porque sempre foi assim, né? Sim. Né? Então, agora no bebezinho você não passava devagarzinho? Por que você não? Então tem várias chamadas para você olhar para si. E você não vai ser egoísta, não. Você só vai ser um ser melhor mesmo. Porque quem sabe se amar, amar primeiro, amar a ti e depois ao próximo. Sim. Tá escrito errado, tá escrito na ordem inversa isso. E é isso. Gente, quero super agradecer, caminhando para o final aqui, Lídia, eu quero que você, agradecer primeiramente você por essa oportunidade de estar aqui construindo esse repertório, construindo essa conversa rica aqui. Quero que você fale sobre as suas redes sociais, onde te encontrar, né, de sempre. Os seus trabalhos. E, muito, muito obrigada, porque eu tenho certeza que é falando sobre essas coisas, expandindo o nosso trabalho, que a gente vai conseguir levar luz para essas sombras todas, né? Exatamente. Acolhendo todas essas nossas partes, não simplesmente separá-las. Você falou muito bem, acolher as nossas partes, acolher as nossas luzes, as nossas dores, a dor faz parte, a alegria faz parte, tudo faz parte. E quem toma conta de tudo isso? A gente. E qual é o meu trabalho? Meu trabalho, muitas vezes, consiste em segurar na sua mão e te mostrar que existe um caminho e que esse caminho pode ser leve e que vai te levar para um lugar que vai te dar satisfação, que você vai se sentir mais dona de si. Porque nós todos nascemos donos de si. Em algum momento a gente se perdeu. Então, bora se encontrar, se abraçar, se curtir, viver no tica-tica-bum da vida. Ai, tica-tica-bum para várias coisas. E é legal que você trouxe essa questão de acolher essas partes. Me veio literalmente o filme do Divertidamente, né? Que a sacada do filme inteiro é acolher a tristeza, que a felicidade tomava conta ali e não tinha esse tempo. E isso faz parte do nosso amadurecimento e dessa nossa homeostase mesmo dos movimentos. E comunicar ao outro, né? Hoje eu não estou legal. Ok? Tá tudo bem também. A criança é a pessoa que mais entende disso, né? Lembro agora, é para encerrar, mas eu já estou falando. Eu lembro de uma vez que eu cheguei em casa, assim, 1000 coisas para fazer, mas eu estava assim, com a cabeça a 1000. E eu cheguei para uma criança de 3 anos e falei, eu estou estourando de dor de cabeça, eu vou deitar no quarto escuro e ficar quietinha, 10 minutos. E aí você fica quietinho, não faz nada errado, fica de boa. Foram os 10 minutos salvadores da minha vida, onde eu me senti tão respeitada. E ele olhou com tanto amor e carinho, sabe? E aí funciona. Ai, mas é uma criança? Não sabe. Mas conversa, negocia. E assim como uma criança não vai ser com um adulto. Exatamente. Se coloca, né? Então, eu queria agradecer muito a essa oportunidade de estar aqui, de te rever, que eu estava com saudade mesmo de você, minha madrinha querida. E voltar com os trabalhos esse ano, se ninguém me segura. Eu não vejo outra forma. Eu não vejo outro caminho. Eu não vejo outro caminho. E quem quiser me encontrar, eu estou nas redes sociais, no Instagram, vou falar lá, que lá tem o Linktree, vocês podem me encontrar no YouTube também. É ligiacorreia.mentora. Sempre será bem-vindo. Lá tem um pouco do meu trabalho e estou aqui à disposição. Meu objetivo é disseminar o conhecimento. Assim como foi bom para mim, eu quero que seja bom para todo mundo também. Somos multiplicadores, né? Somos umas pequenas teia cósmica, literalmente, de propagar. Propagar, exatamente. É igual o sistêmico, o energético, é tudo, né? É, isso daí, estamos em expansão. E você que chegou até aqui, gratidão. E curte, comenta, compartilha, manda para quem você sentir que fez sentido para você ouvir esse trabalho, esse podcast de hoje. E segue a gente no canal também, Teia Cósmica. E é isso, gente. Gratidão, muita luz. Lídia, obrigada novamente. Obrigada. E tamo juntas. Mas fala, pode curte, compartilha para quem gosta. Para quem não gosta. E para quem não gosta. Porque nós vivemos disso. Com certeza, estamos aqui para ajudar. Vamos lá. É isso, amiga. Curtou? Acho que sim. Ok. Ok?
Deixa eu gravar um stories Ah, aqui, porque é. eu acabei esquecendo. Gente. Foi difícil. Foi difícil? Tem hora que eu vi que você perdeu energia.